Em meio ao colapso na saúde, a Prefeitura tenta novas alternativas para amenizar os problemas causados pela pandemia do coronavírus. A contratação de mais profissionais da saúde, a criação de uma patrulha da Covid e até uma nova ala de internação para pacientes com coronavírus estão entre essas medidas. Os detalhes agora você vê na reportagem. Pelo segundo dia seguido, um novo recorde de casos. Em apenas 48 horas, Franca confirmou mais 610 pessoas contaminadas com o coronavírus. Uma mulher de 56 anos e 2 homens, com 55 e 87 anos, foram as mais recentes mortes pela doença em apenas um dia. O colapso na saúde fez a Prefeitura tentar uma nova estratégia. A partir desta sexta-feira, vamos fazer outras mudanças para o atendimento de pacientes com Covid aqui na nossa cidade. Para fazermos esses ajustes, os atendimentos de pediatria da unidade do Jardim Aeroporto, da UPA do aeroporto, serão centralizados no pronto-socorro infantil, aqui no centro da cidade. A unidade de pediatria do Jardim Aeroporto vai ser transformada em uma unidade de suporte aos pacientes com Covid atendidos a partir do pronto-socorro Álvaro Azus. Ou seja, o pronto-socorro Álvaro Azus continua sendo a central de Covid. Nós dobramos a capacidade do pronto-socorro Álvaro Azus e, mesmo assim, estamos tendo que abrir novas vagas. É importante reforçar que pessoas com sintomas da Covid devem continuar procurando o pronto-socorro Álvaro Azus. Quem encaminha para internação na UPA do Jardim Aeroporto é a Secretaria da Saúde. Com a ocupação em 98,3% na UTI do SUS, a cidade, junto com o Ministério Público, cobram a abertura de mais leitos na Regional de Franca. Outro problema sério são as aglomerações. A Prefeitura aperta a fiscalização. Além disso, estamos implantando, por exemplo, agora, uma patrulha do Covid, para coibir abusos. Guarda Civil e Vigilância Sanitária andando juntas, ininterruptamente, para que a gente possa melhorar e fazer com que diminua a transmissão da doença na nossa cidade. Estamos também enviando um projeto para a Câmara de Vereadores, já nessa terça-feira, para contratar mais funcionários de saúde para a linha de frente no combate ao Covid. Vamos dar mais suporte aos nossos colegas servidores que estão trabalhando incansavelmente para melhorar a condição de vida das pessoas que precisam do atendimento. Sobram festas, faltam vagas e profissionais da saúde. Um projeto vai ser encaminhado para a Câmara de Vereadores com um pedido para a contratação de novos profissionais da chamada linha de frente de combate à Covid-19. Franca tem 539 mortos e 26.518 já contaminados desde o começo da pandemia. Se as pessoas continuarem ignorando a gravidade da pandemia e o risco de pegarem o vírus. É humanamente impossível a Prefeitura fiscalizar, ao mesmo tempo, a atitude individual de cada um dos 355 mil francanos. Então, se você quer que a cidade continue aberta, você precisa fazer a sua parte com urgência. Sem a cooperação de todos e uma mudança na situação atual, a adoção de medidas mais rigorosas serão inevitáveis nos próximos dias. Olha, está prevista para daqui uma semana, uma nova reclassificação no Plano São Paulo e com os números que nós temos hoje, muitas regiões que me assistem agora vão fatalmente voltar para o fechamento, para a fase vermelha. Agora, Márcia Maria, ao vivo no Polo Covid mais uma vez, volta com a gente com mais detalhes. Tem muito paciente, conta pra gente como que está a situação nessa sexta-feira, porque geralmente a gente vai ir na segunda, o pessoal na rede social fala, olha, o balanço geral não mostra na sexta, que não tem ninguém, tá vazio. Enfim, tem gente que não insiste em brincar com coisa séria. Mas hoje, sexta-feira, como está a situação por aí? E claro, a tenda de testagem também, tem fila, ela está aberta. Vamos atualizar agora, Márcia Maria, 12:02. Olha, Valentim, nós estamos bem em frente ao Álvaro Azus, que é o polo Covid, como você bem disse. A gente pode mostrar a movimentação neste exato momento. Tem pessoas aguardando atendimento médico, algumas serão encaminhadas para o centro de testagem. Então, a movimentação aqui, Valentim, ela é intensa, desde manhã até a noite. Muitas pessoas chegando aqui com sintomas da doença, aguardando aí a vez para serem chamados aqui pelos profissionais da saúde. Eu vou pedir para o Marcelo Lima também mostrar como é que está neste momento, Valentim, o centro de testagem
testagem da Covid-19. Neste momento tem profissionais da saúde sim atendendo as pessoas que lá estão aguardando aí para serem atendidas. Tem cadeiras, as pessoas estão mantendo aí o distanciamento social. Tem uma pequena fila se formando logo ali à frente, Valentim. E segundo a direção da unidade, 53 pacientes aqui do Polo Covid aguardam transferências para a UTI, viu? 25 para a UTI e 28 para a enfermaria. Desse número, 6 pessoas estão entubadas. E quem tem mais informações, Valentim, para a gente é o secretário de Saúde, o Lucas Souza. Muito boa tarde, secretário. Em um ofício enviado ao Ministério Público, o senhor informou aí o número de pessoas que morreram aqui no Álvaro Azuz, aguardando aí transferência. Quantas pessoas vieram a óbito? Boa tarde, foram 8 óbitos no pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz entre o dia 8 e o dia 10. Lembrando que os pacientes estavam no pronto-socorro, eles estavam sendo assistidos pela equipe médica, pela equipe de enfermagem, porém aguardavam transferência para a unidade hospitalar. Nesse período foram 6 óbitos. Na UPA do aeroporto, como vão funcionar esses leitos de Covid? Lembrando que na UPA do aeroporto são leitos de apoio do pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz. A UPA do aeroporto não será uma porta aberta, uma porta de entrada. Então, aproveitar a oportunidade para esclarecer. Os pacientes com síndrome respiratória que necessitam de atendimento, eles continuam vindo no pronto-socorro, o pronto-socorro continua sendo a porta de entrada. Na necessidade de mais leitos, o pronto-socorro que fará a transferência desses pacientes para a UPA do aeroporto. É um local isolado, onde funcionava a pediatria da UPA do aeroporto desce para o pronto-socorro infantil e esse espaço com rede de oxigênio e equipamento passa a ser 6 leitos de apoio para o pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz. Então, os pacientes eles serão encaminhados através do Polo Covid. Justamente, serão encaminhados. É bom deixar bem claro para a população que não se trata de uma nova porta de entrada, e sim um suporte, um apoio para o pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz. Quem tiver sintomas da Covid não é para ir na UPA, precisa ser atendido primeiro aqui no Álvaro Azuz? É isso mesmo. Lembrando que a UPA do aeroporto não é uma porta de entrada. O atendimento continua sendo todo realizado no pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz. Ele recebe o acolhimento da enfermagem, recebe o atendimento médico, faz os exames e, identificando que é Covid e precisa de um leito, ele é transferido para uma ala isolada da UPA do aeroporto, com isolamento, onde tem os leitos, os equipamentos, oxigênio e todas as aparelhagens para poder recebê-los. As UPAs já estão sofrendo com a lotação. Levar leitos de Covid para essas unidades não vai prejudicar ainda mais o atendimento às outras doenças? Não, porque na verdade a gente está pegando uma ala da pediatria. A ala da pediatria do aeroporto estava com um número de atendimentos muito baixo. Então é possível concentrar o atendimento da pediatria da UPA do aeroporto no pronto-socorro infantil, sem prejuízo aos demais atendimentos clínicos da UPA. Então é uma ala que a gente vai estar remanejando, sem prejuízo de atendimento, e, consequentemente, a gente consegue dar esse apoio no pronto-socorro. Uma das medidas de combate anunciadas pelo prefeito é a patrulha Covid. Como vai funcionar? Essa patrulha Covid já começou a funcionar. Ontem eles já saíram na rua intensificando a fiscalização e ontem já foram interditados 3 bares do município. Então, ontem já foi feita a interdição sem prejuízo de aplicação de multa. Então ela vai fiscalizar durante todos esses dias, de uma forma intensa, junto com a Polícia Militar e a Guarda Municipal, estabelecimentos que descumprem o protocolo e o decreto municipal. Por que a tenda de testagem, secretário, tem sido fechada aqui no pronto-socorro com frequência? A tenda é fechada em casos pontuais. Como o volume de atendimento no pronto-socorro do Dr. Álvaro Azuz está muito grande, em casos que demande urgência, intubação de paciente ou algum procedimento de urgência dos pacientes, dos 52 pacientes que aguardam vaga aqui, a gente precisa da equipe ali para poder auxiliar. Então são casos pontuais, onde que em uma situação de urgência da unidade, você precisa do profissional para ajudar no auxílio do paciente que mais demanda necessidade no momento. E essa contratação de novos profissionais da saúde anunciada pelo prefeito vai acontecer quando? O prefeito Alexandre Ferreira já encaminhou no dia de ontem o projeto de lei para a Câmara Municipal. Ele deve ser votado em regime de urgência na terça-feira da próxima semana. Então eu acredito, se tudo de acordo com o prefeito Alexandre, determinando imediata solução para a questão, dentro de 3 ou 4 semanas, esse concurso já deve estar em andamento para poder esses profissionais chegarem aqui auxiliar no enfrentamento da Covid.
Sobre a ação do Ministério Público, que obriga o Estado a abrir novos leitos na região, e o estudo de reabrir o Hospital de Caridade como hospital de campanha, seria a melhor solução no momento, secretário? Olha, o município está em atuação junto com o Ministério Público para cobrar, sim, do governo do estado mais leitos para atender essa demanda que tem no município e região. Lembrando que não é uma demanda só do município de Franca, é uma demanda de todos os municípios, dos 22 municípios que compõem o Departamento Regional de Saúde 8, Franca e região. Então a gente aguarda ansiosamente essa decisão do Ministério, essa ação do Ministério Público perante o Tribunal de Justiça para verificar se a gente consegue equacionar essa demanda de leitos na região. Tá ok, muito obrigada pelas informações. Valentim, você tem alguma pergunta? Tenho sim, Marcinha. Fiquei com uma dúvida sobre a primeira pergunta que você fez para o secretário, muito oportuna, inclusive, sobre a questão das mortes, né? Pode voltar com a Márcia lá, Douglas, por favor? É a questão das mortes, 6 mortes aí no pronto-socorro. E o negócio é o seguinte, o secretário diz, né, que não houve prejuízo, né? Não houve prejuízo, na verdade, na questão dos leitos, né? Que eles estavam sendo aí atendidos dentro do pronto-socorro, mas a gente pode afirmar que essas 6 pessoas que morreram no pronto-socorro morreram por falta de um leito de UTI, um leito de uma unidade de terapia intensiva, morreram. Se fossem para UTI, teriam uma chance maior de sobreviver? Essa é a pergunta. Eu não estou falando que não está tendo assistência, porque ele vai falar que não teve assistência, ele disse aí, né? Ou seja, teria uma chance maior caso fosse para um hospital? Ok, bom, o Valentim quer saber o seguinte, essas 6 pessoas que morreram aqui no pronto-socorro Álvaro Azus, se elas tivessem sido transferidas para leitos de UTI, elas teriam sobrevivido? Aqui elas receberam assistência, mas se elas tivessem sido transferidas para o hospital público, para a Santa Casa, essas pessoas teriam chances maiores de sobreviver? Não é possível afirmar, né? Não, hoje é muito precoce, sem uma análise mais detalhada. Mas o que a gente pode garantir? No pronto-socorro Dr. Álvaro Azus, tem os profissionais de enfermagem, tem os profissionais médicos competentes e tem aparelhagem. Então a gente tem 8 leitos aqui de suporte ventilatório que fazem o mesmo atendimento que o de uma UTI. Então tem bomba de infusão, tem monitor, tem o ventilador, o paciente ele pode permanecer entubado de uma forma segura, temos os medicamentos e os protocolos do pronto-socorro Dr. Álvaro Azus é muito alinhado com os protocolos dos hospitais de referência. Então assim, os pacientes estavam assistidos, tinha equipe médica, tinha equipe de enfermagem e tinha os 8 leitos de suporte ventilatório, então não dá para afirmar que sendo transferidos para a unidade hospitalar, eles teriam uma outra evolução. Se tem todo suporte, por que pediu transferência, Márcia? Se tem todo suporte, por que pediu transferência, então? Bom, o Valentim quer saber o seguinte, se teve suporte, então por que pedir a transferência dessas pessoas? Lembrando que o pronto-socorro é uma porta de entrada, então você precisa da rotatividade nos leitos do pronto-socorro. Então, assim como foi mostrado a recepção, esses pacientes podem demandar mais atendimento, mais necessidade de internação. Então, o pronto-socorro, o UPA, ele é uma porta de entrada. O paciente faz a avaliação, se não precisa de internação, o médico medica, prescreve, dá o atestado médico em caso positivo e o paciente vai para casa com a medicação. Se o paciente demanda internação, você tem um processo de regulação através da CROSS, pede a vaga para o Estado e ele encaminha para o hospital de referência. Então, em qualquer lugar do Brasil, o pronto-socorro é uma porta de entrada, ele não é para o paciente permanecer. Porém, diante da dificuldade de conseguir leitos nos hospitais públicos de Franca e região, o município, a Secretaria da Saúde, estruturou o pronto-socorro para poder atender esses pacientes. Então, estruturou, aumentando o número de leitos, a gente tem os medicamentos kit de intubação, a gente tem os 8 leitos de suporte ventilatório e tem os leitos clínicos que dá suporte e segurança até que o paciente consiga transferência para uma unidade hospitalar. Tá ok, muito obrigada pelas informações. Valentinha, com você. Obrigado, Márcia Maria. Agradeço ao secretário pela resposta e é isso que fica a dúvida, né? A gente sempre fala aqui, olha, no leito do polo Covid tem todo o suporte necessário, tem todo... Então, por que transfere? Segundo ele, porque dentro de hospital você tem um atendimento mais prolongado. Ali seria apenas para estabilização dos casos. Mas é fato, é claro que o secretário não vai falar, né, que estão morrendo pessoas por falta de leitos, né? Pelo menos por enquanto ele não vai falar isso. Espero eu que caso
não sei como piorar, a gente nunca consegue pensar numa situação dessa pior do que está. Mas pessoas esperando, como aconteceu em outras cidades, em outros estados, sentadas em corredor, sem conseguir respirar. Muitos casos onde, no caso de Manaus, quando faltou oxigênio, as pessoas morrendo asfixiadas. É um cenário que a gente não consegue imaginar, que a gente não quer aqui também. Tá? Por isso que nós questionamos e vamos no mesmo caminho com a Prefeitura, com o Ministério Público, com você que está de casa, com a Record, com o Jornalismo Verdade, pedindo para que as autoridades, principalmente o governo do estado, que está gerenciando toda essa crise, que ele brigue por mais leitos, que ele volte a abrir muitos leitos que fechou aqui na região, porque a gente tem que combater a pandemia, não só abrindo leitos, faz parte, mas é necessário também, ainda mais, dobrando aí para 600 novos casos em 2 dias, tá? 300 casos confirmados na última quarta-feira, 310 confirmados ontem, só em Franca. Nós girávamos aí em torno de 70, 80 novos casos, de repente isso deu um salto para 300. E olha que esses números nem representam ainda o Dia das Mães. Isso, segundo o pessoal da saúde, ainda é reflexo da Páscoa.